fez do Ocidente o líder mundial na época em que vivemos agora? O que causou isso? Muitas coisas, tipo, sabe, importar o método científico, começar, sabe, a desenvolver a ciência, focar, sabe, investir muito dinheiro em arte. Mano, que papo bom, velho. Na ciência, na tentativa de construir as melhores coisas, as mais rápidas e as melhores possíveis. E, sabe, importar conhecimento e tecnologia, tentar desenvolver novas tecnologias e... Bem, você entende. Mas, de repente, quando se fica rico, acontece com as famílias também. As pessoas ficam mimadas ou começam a dizer: eu quero mais coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, você tem que me dar isso. Sim. E sabe, os políticos, o problema é que, bem, a democracia é ótima, certo? Os EUA provaram que a democracia pode funcionar. Mas o problema com a democracia, porque tudo tem prós e contras, é que os políticos têm um grande incentivo para oferecer, para doar o tesouro público. Sim. Então, se eu disser, não, vou manter o tesouro porque podemos precisar dele para uma emergência ou algo assim, ninguém gostaria disso. As pessoas diriam, eu vou doar o tesouro, então eles votariam nele. Aí outro político diria, sabe de uma coisa? Eu vou dar o tesouro e mais outro tesouro. Então, vamos nos endividar, certo? Todo mundo diria, ótimo, vamos receber mais dinheiro do tesouro. E quando digo tesouro, quero dizer qualquer coisa. Construir coisas, dar coisas de graça, auxílio para enviar cheques para as pessoas, é exatamente receber estímulos, seja lá o que for. Então, os políticos têm o incentivo de simplesmente doar o tesouro e contrair enormes dívidas. E isso não só destrói a estrutura do governo, mas também destrói a estrutura da sociedade. Porque se você der, por exemplo, dinheiro, tipo, se você não trabalhar, eu lhe darei dinheiro. Ou se você puder furtar $1.000 por dia e ainda assim conseguir algum dinheiro do governo para comida, sabe, moradia, por que você trabalharia naquela loja que a gente roubou e provavelmente se meteria em problemas, né? Então, os incentivos estão errados, mas não é só porque, sabe, talvez eles sejam, mas eu não vou entrar em teorias da conspiração. Não é só porque são políticos malvados ou pessoas más planejando tudo, pode até ser o caso, mas não vou entrar nessa. É mais porque as coisas, sabe, os incentivos estão errados. Então, até um político normal, não mau, tem um incentivo de doar o tesouro porque precisa dos votos. Quer dizer, ele precisa ser eleito. Sim. É disso que ele precisa, né? Ele precisa dos votos. Sim, é a natureza do sistema. Então, o problema é que a democracia funciona. Ninguém pode dizer que não, porque funcionou nos Estados Unidos, né? É assim que o sistema funciona. Mas se você não mantiver, se não der manutenção ao sistema, ele vai cair como um muro sem manutenção. Porque o próprio sistema vai se degradar. Mano, porque ele é bom em contar a história. Então, o que estamos presenciando agora é uma enorme erosão da civilização ocidental. Temos governos que estão agradando suas bases, sua ideologia, porque isso mobiliza votos ou algo assim, pensando no que vai acontecer na eleição, no que podemos fazer para conseguir mais votos na eleição. Não quero entrar na política do ZEIU, porque não é minha área, mas... Então temos esse enorme grupo de eleitores. Vamos dar algo a eles para conseguir seus votos. Vamos dar, sei lá, $100.000 para cada um. Faz sentido, não é? Para conseguir os votos deles. Mas isso não faz sentido para um país. Quer dizer, por que você daria $100.000 para cada membro de um grupo de eleitores? Deveria ser ilegal, mas não é. Porque quem faz as leis, né, é o governo. Então, o sistema está se deteriorando e se a manutenção, se a equipe de manutenção não entrar e consertar todas as coisas que vêm se degradando nos últimos 50, 70 anos, é claro que eventualmente vai desmoronar. Então, se o Ocidente não continuar mantendo seus sistemas, que você disse, acredito que corretamente, funcionaram muito bem para as pessoas por 100 anos, eles vão se degradar como qualquer outra coisa feita por mãos humanas. Se você não mantiver, vai desmoronar como uma casa. A questão é, será que alguém no Ocidente, incluindo seus líderes, tem a vontade de consertar o sistema que está claramente falhando? Você acha que isso vai acontecer? E se não acontecer, qual é a mensagem sobre democracia que isso passa para o resto do mundo? Bem, sabe o que é engraçado sobre qualquer coisa, sobre qualquer conceito como a democracia? É que funciona até deixar de funcionar, né? É isso mesmo. Aconteceu Exatamente. com as monarquias, aconteceu com tudo. Eles dizem coisas do tipo, sabe, precisamos separar a religião do Estado.
Cara, isso é E muito funcionou, louco, funcionou cara. mesmo. Mas também funcionou com o Estado na época dele. Vou Sim. até fazer um post Muito bem aqui colocado. no meu Instagram. Sim, muito bem, até que deixou de ser. Então é assim, as coisas funcionam, até que não funcionam mais, Só né? pra... Sigam lá no Instagram O problema também, não é a viu? democracia, Wilson Alves. quer dizer, não é o conceito de democracia em si. O Vou deixar conceito meu de Instagram aqui democracia na é ótimo. descrição. Tipo, imagine só o poder nas mãos do povo. Por que que o povo não teria o poder de decidir suas próprias coisas? É tipo, sei lá, eu realmente curto esse conceito. E não é só um conceito teórico como o comunismo, sabe? Funciona mesmo. Quer dizer, a democracia já provou que funciona na prática. George Washington poderia ter sido rei se quisesse, cara. Sim. Rei George I, certo? Sim. Mas ele decidiu, bem, não ele, mas sabe, os pais fundadores decidiram que os imigrantes, os Estados Unidos, seriam uma democracia, não é? E deu certo. Ninguém pode negar isso. Funcionou. Mas o fato de a democracia parecer não estar funcionando, não acho que seja porque o conceito não funciona, como a separação entre igreja e Estado ou a união deles. Sim. É que as coisas funcionam até deixarem de funcionar. Então, o problema, na minha opinião, não é o conceito de democracia em si, mas o estado atual das democracias no mundo. Será que chegamos ao fim do Partido Democrata? Não sei, mas talvez seja o começo do fim se uma grande equipe de manutenção não vier consertar as coisas. Olha, isso não é sobre geopolítica nem nada. Nem vou mencionar os países. Mas eu vi, alguém me mostrou a ferrovia de 600 metros que foi construída na Califórnia e custou, sei lá, uns 15 bilhões de dólares ou algo assim para construir esse trecho de 600 metros de ferrovia que eles estavam fazendo. É um valor bem alto por metro. Sim. Então, quer dizer, não dá para continuar assim. É óbvio, né? É como alguém que come demais, sabe? Tudo bem ser um pouquinho gordinho, né? Não tem problema. Mas quando alguém está obeso, mórbido, chega uma hora que alguém vai dizer, olha, que você precisa parar, tá? Porque, sabe, seu coração não aguenta mais, entende? Você tem que parar. Ou alguém que bebe, eu não bebo, mas se alguém bebe muito, o médico pode dizer, olha, seu fígado não aguenta mais isso. Dá uma olhada no estado do seu fígado cara, agora. licitações bilionárias, vai inflando a Ou máquina. os pulmões para quem vai fuma, inflando essas a máquina coisas, pública. sabe? A gente vê esse tipo de coisa. 600 metros de ferrovia, 15 bilhões de dólares, 10 anos. Não tem outro diagnóstico possível. Quer dizer, você tem que parar isso agora, porque senão o declínio é inevitável. Cara, É inevitável papo mesmo. bom do caramba. Quer dizer, já mano. está acontecendo. Tô gostando, tô curtindo. Não é que eu estou prevendo, não. Estou dizendo que já está aí. Quer dizer, são 15 bilhões de dólares para fazer um trecho de 600 metros de ferrovia que nem está funcionando depois de 10 anos. O Empire State foi construído em um ano, apenas um ano. Eles construíram o Empire State. As coisas funcionavam bem, não é? Não sei como eram as coisas naquela época, mas eles construíram o Empire State em um ano. O que aconteceu com o World Trade Center, a Freedom Tower, que depois mudou de nome para World Trade Center. Quanto tempo levou? Sim. E foi, sabe, o país inteiro unido para construí-lo. Não havia problema de orçamento, quer dizer, eu sei que era privado, mas se precisasse de dinheiro, não era um problema de orçamento ou de investidores dispostos a injetar dinheiro no projeto, nem de engenheiros. Quer dizer, por que levaria mais de uma década para construir algo tão significativo para o país inteiro? Poxa, dava para ter construído o prédio mais alto do mundo. Mas não fizeram. Poderiam ter construído o prédio mais alto do mundo e dito, olha, estamos voltando maiores e mais fortes. Tipo, tá, a gente sofreu um golpe, mas agora vamos reconstruir melhor e mais forte, sabe? Ou algo assim. Sabe, você poderia ter construído, tipo, um arranha-céu de 2 quilômetros de altura? Não. Eu não sou fã de arranha-céus tão altos assim, mas, bem, você poderia ter feito isso. Quer dizer, você tem o dinheiro, os recursos, os engenheiros, o mercado, porque se eu construísse um arranha-céu de 1 quilômetro, não conseguiria preenchê-lo com escritórios, já que não tenho mercado suficiente para ocupar com residências e escritórios ou o que seja. Você tem um mercado em Nova York para, sabe, construir escritórios e quartos de hotel. Quer dizer, poderia ser algo assim, mas você não fez. Você levou mais de uma década para construir um prédio bem sem graça. E isso foi há 23 anos atrás. Sim. Agora você está construindo ferrovias de 600 metros por 15 bilhões de dólares. Então, quanto tempo levou para reconstruir a ponte de Baltimore? Foi um ano? Quanto tempo demoraria aqui? Aqui, Sim. em 1 ou 2 anos, continuamos sendo um país pequeno e pobre. Quer dizer, somos uma das nações mais pobres do mundo, não é? Então, eu tava esperando uma resposta diferente. Pois é, por isso que isso é tão vergonhoso e interessante. Bem, os Estados Unidos eles ainda têm recursos ilimitados, porque podem simplesmente imprimir dinheiro, né? Isso é outro assunto,
mas eles podem trazer o que quiserem, não importa o valor. Tipo, você quer fazer algo, mas nós queremos construir tudo banhado a ouro. Quer dizer, lá você pode fazer qualquer coisa, né? Quanto custa? Então isso parece ser uma falha sistêmica. É um sistema, digamos assim. Não parece ser algo simples. Pelo que você está descrevendo, talvez não seja possível, sabe? Talvez seja algo que você precise demolir e reconstruir do zero. Talvez isso vá além de uma simples manutenção. Não tenho certeza. Olha, não sei ao certo, mas o que vocês precisam é de liderança. Mas vou te dizer uma coisa. Se você visse a bagunça que a gente estava vivendo aqui, é muito pior do que o que vocês têm por aí. Então, quer dizer, bem, só para você ter uma ideia, 1/3 da nossa população fugiu do país e foi para os Estados Unidos. Isso já dá uma noção da bagunça que a gente estava vivendo aqui e que ainda temos em outras áreas, né, sabe? Não é questão de segurança. Somos o país mais seguro do hemisfério ocidental, mas temos problemas em outras áreas, como a economia, por exemplo. Então, comparando, nossos problemas eram bem maiores que os de vocês, proporcionalmente falando. Então você disse. Então, se você consegue resolver uma situação complicada como essa nos ECUA, com recursos limitados, cientistas e uma capacidade de inovação sem igual no mundo, mesmo assim, a inovação continua vindo dos Estados Unidos. Ainda é mais do que qualquer outro país, não é? Não por causa do governo, mas porque tem os melhores inovadores, especialmente em IA. Com certeza. Quer dizer, qualquer coisa. Então você ainda tem os melhores inovadores. Você ainda tem as maiores empresas. Você ainda tem a maior moeda de reserva mundial, a maior riqueza, o maior PIB, a possibilidade de contratar talentos de qualquer lugar. Você pode trazer qualquer talento necessário para preencher lacunas. Você pode escolher o que quiser, entende? Você consegue o que quer. Você ainda pode conseguir o que deseja. Você não pode ser atacado porque você é muito longe. Você está muito longe de qualquer um que queira te atacar, porque, né, México ou Canadá não vão invadir os Estados Unidos. Os conflitos estão lá na Europa, mano, no Oriente Médio. Seus inimigos estão longe pra caramba e você ainda tem o maior exército do mundo. As Forças Armadas. As maiores reservas de energia. Sim, e os Estados Unidos também. Assim como a Rússia, eles se tornaram superpotências. Não é como, por exemplo, a economia da Espanha, que é muito boa, é uma economia robusta e grande. Mas eles são tipo, como é que se diz? Como é que se fala em inglês? Chicken nuggets. Eles vendem nuggets, né? Eles vendem presunto ibérico. É bem caro, viu? Mas na real, você precisa disso. Então, bens de luxo. Se sancionar a Espanha, quebra a economia deles. Mas sancionar a Rússia não vai quebrá-la, porque ela é uma superpotência. Tem trigo, energia, gás natural, petróleo, foi construída dessa forma. Capacidade industrial. Fábricas com capacidade industrial, os trabalhadores, os EUA também foram construídos como superpotência. Tem trigo, milho, trabalhadores e operários. Tem trabalhadores qualificados nas fábricas. Tem faculdades e universidades. Tem sistema escolar e infraestrutura. Tem cidades, turismo, o rio Mississippi, o rio... Quer dizer, vocês têm tudo. Navios, armazéns, agricultura, terras férteis. O que não tinham antes, conseguiram, né? Tiraram do México e de outros lugares. Então, os Ilhareiros foram feitos para ser uma superpotência, né? Adquiriram terras férteis, adquiriram, quer dizer, o Texas era do México. É parte do CNUA e tem todo o petróleo lá. E então você tem a Califórnia. Os CNUA são construídos como uma superpotência. O CNUA tem tudo para durar bugando, 1000 mas ele anos. tá falando dos Não Estados está Unidos, fadado tá? ao CUA. fracasso. Mas os líderes, ou a maioria, não estão vendo. Ou são maus, ou são as opções que temos. Ou são maus e querem destruir os Ymilua por algum motivo, ou são fantoches e são manipulados como pessoas que precisam que os Ymilua sejam destruídos, ou são incompetentes, fazem coisas erradas por não saberem fazer o certo. Ou, desculpe, os incentivos, certo? Mudar um país irrita alguns grupos, lobbies, interesses. Se parar uma obra cara, muitas empresas, prefeitos ficam bravos. Você tem um sistema que precisa ser gerido.
precisa de liderança e um mandato claro. Difícil nos eu acho. Sim. Mas você precisa fazer isso. Bem, no final das contas, como você bem sabe, já que teve um sucesso tão estrondoso nisso, o instrumento para tudo isso é a cédula, é a própria eleição. Tipo, quantos votos você consegue? Esse é o seu mandato. Mas acho que existe uma percepção entre muitos eleitores, não adeptos a teorias da conspiração nos Estados Unidos, de que essa parte do sistema é, por si só, corrupta. Sim. Sim. E que é realmente difícil promover mudanças através do voto, porque o sistema está viciado. Então, levando isso em consideração, você acha que Trump, que está à frente nas pesquisas, pode ser eleito? Bem, sim, ele vinha aqui com frequência. Vou dar um exemplo. Em 2019, o sistema estava totalmente manipulado. Quer dizer, cancelaram nosso partido, estávamos concorrendo e eles cancelaram o partido. Ou seja, anularam nosso partido. Então fiquei sem partido. Fomos a um partido pequeno e dissemos, não tem candidatos. É pequeno, quer ganhar? Conseguimos o registro, mas cancelaram esse partido. Cancelaram no último dia para registrar candidaturas. Então, às 23 horas, conseguimos um partido médio e pudemos registrar nossa candidatura. Não foi fácil, o sistema era injusto, mas nossas propostas convenceram os eleitores. Foi muito difícil vencer. Ao vencer, não tivemos apoio no legislativo nem no judiciário. Eles controlavam a Suprema Corte e 90% do corpo legislativo. Tive que vetar tudo, mas anularam meus vetos e aprovaram mais de 70 leis vetadas. E tudo que fazemos, a Suprema Corte diz inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional. Então fomos ao povo e dissemos, não dá para trabalhar assim, precisamos de maioria no Congresso, precisamos de uma maioria esmagadora para aprovar leis e tirar essa gente toda. A única forma democrática e dentro das regras é conseguir uma maioria imensa no Congresso, porque o Congresso pode demitir qualquer um, até mesmo o presidente. Então o povo nos deu uma maioria esmagadora. Foi difícil, pois controlavam e ainda controlam o Tribunal Eleitoral. Por isso nossa eleição foi reconhecida mundialmente, já que sabem que a oposição controla o tribunal. É a única coisa que controla. É a única coisa, e liberalizamos isso, né? Validando e legitimando todo o resto. Mas em 2021, nas eleições para o Congresso, obtivemos uma supermaioria que diziam ser impossível pelo design do sistema. Mas conseguimos, e até mais que isso. Com essa supermaioria, a Constituição permite que o Congresso demita os juízes da Suprema Corte. Então, nosso partido demitiu os juízes da Suprema Corte ao obter a maioria. Demitiram o Procurador-Geral, o que eu não podia. O presidente nomeia o procurador-geral. Aqui é o Congresso. O Congresso escolhe e demite o procurador-geral, mas precisa-se de 2/3 do Congresso para demitir um procurador-geral. Então, conseguimos 75% do Congresso. Você segue as regras o tempo todo? Nunca desrespeitamos uma única regra. É uma narrativa que querem criar, mas não podem apontar nada que fizemos fora das regras que eles mesmos escreveram. As regras são feitas por pessoas, não são divinas. Foram escritas por humanos. Mesmo assim, respeitamos todas as regras que eles criaram. Vi uma entrevista do presidente da Costa Rica, que veio à posse como outros líderes mundiais. Perguntaram se ele achava que Bukele agia fora dos limites constitucionais. Essa entrevista foi hoje mais cedo. O presidente da Costa Rica disse, num jogo de futebol, há regras e placar, certo? As regras determinam como será o placar. Às vezes um lado faz uma pontuação incrível, não é? Então a raiva é das regras ou do placar? O presidente de El Salvador só pode ser criticado por ter uma pontuação alta, jogando pelas regras que lhe deram. Então, é isso. Mas foi muito disruptivo para os que governavam antes. Claro. Obviamente. Claro. Claro. Temeu que tentassem te prender? Bem, fizeram sim, mesmo quando eu era presidente. Mesmo já na presidência, tentaram me empichar. Há um artigo na Constituição que permite ao Congresso demitir o presidente se incapaz de liderar. Disseram que eu era incapaz e tentaram me acusar por isso. Mas o povo
Eles temiam que as pessoas se revoltassem contra eles. Bem, Pressão é uma popular, né, velho? preocupação Pressão válida, popular, parceiro. dada sua Bota maioria. medo em qualquer um. Que conselho daria a outro ex-líder eleito que busca cargo e enfrenta prisão? Qualquer um, só. Quer dizer, se desse para barrar a candidatura, aí sim ele está enrolado. Mas se não tem jeito de impedir ele de concorrer, tudo que fazem contra ele só dá mais votos, né? Que parece estar ocorrendo. Ou você barra a candidatura ou deixa rolar. Mas ficar atacando ele, estão fazendo a maior campanha para ele sem querer. Pois é. Você acha que eles sabem disso? Alguns deles, sim. Acho que alguns fazem, mas os que não... Bom, esse é o problema deles com grupos fechados, né? Porque todo mundo fica tipo, que ótimo, vamos nessa. E olha, eles estão cometendo um erro enorme. Erro enorme, erro enorme. Se você é um país como El Salvador ou qualquer outro no hemisfério, incluindo o Canadá, seus olhos estão nos EUA, a potência dominante, obviamente. Mas isso te coloca numa posição estranha se você está sendo criticado pelos Estados Unidos. Tem um congressista de Massachusetts, um cara pró-comunista chamado Jim McGovern, literalmente pró-comunista, não é ataque, só observação, que te criticou outro dia por ousar mover um quadro de Oscar Romero, um padre católico que foi assassinado aqui há mais de 40 anos, no seu aeroporto, eu acho. O que você achou disso? Parecia uma crítica bem pequena, bem insignificante. E na verdade o movemos para um lugar melhor na frente. Não é como se o tirássemos de um bom lugar e o pusemos num depósito ou algo assim, onde ninguém... Mas e se você fez, é o seu país? Claro. Como conhecedor de arte, pode-se dizer que ele não gostou do novo local. Mas ele protestou ou expressou preocupação no Twitter sem ligar. Se tivesse ligado e perguntado, vocês moveram a pintura? Teriam dito, não, está aqui mesmo, senhor deputado. Então ele poderia até vir e ver por si mesmo. Mas claro, ele estava fazendo um ataque, não é? Porém... saiu pela culatra porque a pintura estava bem na frente. Só mover a câmera, estava do outro lado. Então ele errou, mas também o fato de um congressista tentar microgerenciar arte em outro país. Só mostra o quanto eles estão fora da realidade. Parece um pouco colonialismo, né? Sim, e vem do Partido Democrata, como se esperaria. A parte anticolonial. No fim das contas... Às vezes, quem é chamado de racista nem sempre é o verdadeiro racista, né? O mesmo vale para o chamado colonialista, que nem sempre é o real colonialista, sabe? É curioso como as narrativas às vezes funcionam de forma estranha. Tá vindo muito americano para cá? Sim. Olha, em números talvez não seja tão expressivo para você, mas dá para notar, quer dizer, dá para ver em todo lugar, e temos algo muito significativo acontecendo. Estamos vendo muita gente da nossa diáspora, muitos imigrantes voltando, gente que saiu de El Salvador por causa da guerra, das gangues ou dos problemas econômicos que sempre tivemos aqui. Muitos estão retornando. Tem um estudo da OIM-USAID sobre isso. Desculpe, eu vou te mandar o link. Sim. O estudo da OIM-USAID diz que 62% dos salvadorenhos nos ELEUA querem voltar para cá. Incrível. 62%. 18% já planejam voltar. Mais de 500 mil de salvadorenhos retornando. É muito significativo, pois os expulsamos de casa, né? Devido ao crime, guerra e falta de oportunidades. O fato de voltarem é a maior prova de que estamos no caminho certo. Ainda há muito a fazer, mas estamos na direção correta. Então temos muitos americanos natos vindo, mas também muitos salvadorenhos americanos com bolsas do EUA chegando aqui. Tem espaço aí? Bem, isso criou uma bolha imobiliária. Sabe, não construímos tantas casas assim. Há compras agora, mas isso gera um problema temporário. A bolha. Na verdade, não é bolha, é só oferta e demanda. Sim, achando seu lugar, né? Então, as construtoras, elas sabem que vão vender todas as casas que construírem. A construção já representa 20% do nosso PIB, e continua crescendo. Isso vai gerar um enorme boom na construção civil. Eles têm clientes reais, não é uma bolha especulativa.
Parece uma bolha, mas é baseado no retorno das pessoas. Algum líder já te pediu dicas para melhorar o país? Sim, sim. Vários, alguns deles já falaram isso em público, claro. E temos reuniões principalmente sobre segurança. Estamos em contato com muitos líderes latino-americanos. Eles vieram, mandaram ministros da segurança para reunir com os nossos, enviaram gente para conhecer nosso sistema prisional. Às vezes comparam nosso sistema com o do ZEUA e falam, né, olha, não tem academia, não tem Netflix. Mas não dá para comparar as prisões de El Salvador com as do ZEUA. Deve-se comparar com os sistemas prisionais latino-americanos. Se você ver a maioria dos países latinos, as prisões são geridas pelo... Sim, quando estavam aqui, lembro. Sim, eles diziam que faziam festas com prostitutas e strippers. Era autônomo aqui, tipo, você pede permissão para entrar. Tem que pedir permissão para entrar. Só podem entrar comida e remédio. Mas eles controlam as cadeias. Não só em El Salvador, é assim na maioria dos países da América Latina. Então, gangues e traficantes acabam controlando as prisões. É o território deles. Eles até saem em sacos e vão embora. Sim. Yes. Então, controlamos isso totalmente. Temos 100% de controle no sistema prisional. Países americanos observam nosso sistema para melhorar o deles. Cooperamos em segurança, prisões e treinamento militar. Sabe um pouco disso? Até com países maiores e mais poderosos, claro. Você já sabe, muitos chefes de Estado, por ser já conheceu algum chefe de Estado que, diante de um problema sério, uma ameaça ao próprio país, no meio de uma reunião de gabinete, parava e fazia uma oração? Não lembro, mas é provável. Você acha que conhece alguém que faria isso? Sim, provavelmente, com certeza. Não me recordo agora, mas... Não. Isso está longe da mentalidade dos líderes que entrevistei. Alguém que diga, não sei o que fazer, vamos pedir a Deus. Talvez não seja comum, mas alguns líderes devem fazer. Por quanto tempo pretende ficar como presidente? Sim, 5 anos. 5 anos. É o máximo que a Constituição Um ano a permite. mais que o Brasil.